gostaria de saber quais são os direitos do funcionário público com relação à licença para tratamento de saúde. Olha, o funcionário público, como todos os trabalhadores, eles têm direito à assistência à sua saúde, têm direito a ter respeitado as suas condições de saúde e, em primeiro lugar, cuidar da saúde é sempre necessário, mesmo para que você tenha uma prestação de serviço, um trabalho de qualidade, um trabalho calmo, para que o funcionário possa cumprir o ofício dele com qualidade, com dignidade, poder ter a calma e a tranquilidade necessária para o exercício da atividade laboral. E para que possa ter essa tranquilidade no exercício da sua atividade profissional, é necessário que o funcionário esteja, em primeiro lugar, saudável, com a sua saúde em condições para que ele possa bem servir, né, principalmente na esfera pública, no exercício do seu ofício. Então, é um direito do funcionário, como é um direito do trabalhador, cuidar da sua saúde, zelar pela sua saúde, a sua saúde física, psíquica e emocional. Então, a gente sempre diz, é um direito que o funcionário tem, tanto na esfera pública como na privada, tá? Então, o que acontece? O funcionário, se ele tem algum problema grave de saúde, claro, ele vai passar pelo médico da sua confiança. Esse médico, ele vai determinar a realização de exame de sangue, tem exame de urina, tem tomografia, ultrassom, raio-x. Então, existe um rol de exames que o funcionário ele pode fazer sob orientação e determinação do seu médico da sua confiança, para que seja analisada as suas condições de saúde. Qual é a enfermidade, qual é o problema, qual é a doença que está afetando a saúde daquele funcionário. Com base no diagnóstico que o médico da confiança do funcionário vai lhe passar, ele vai determinar um diagnóstico, ele vai determinar o tratamento, que às vezes pode ser ministrado medicamentos ou então outros tipos de terapias e tratamentos necessários para que o funcionário resguarde a sua saúde. Assim como pode o médico determinar restrições ao funcionário que pode envolver exatamente o exercício da sua atividade profissional. Esse parecer, essa determinação do médico, ela deve ser respeitada dentro da esfera pública pelo Estado, ou pelo município, ou pela União Federal, né? Ou dentro da esfera privada pelo empregador, né? Dentro da empresa. E nesse caso haja uma negativa em se respeitar as determinações do médico, as restrições, o funcionário, tanto da esfera pública quanto da esfera privada, pode e deve se socorrer do Poder Judiciário, né? E qual que é a responsabilidade do Estado na negativa e a responsabilidade do perito? São situações diferentes ou os dois respondem ou não? Olha, em relação ao Estado, o Estado ele responde objetivamente, né? Porque a responsabilidade do Estado é sempre objetiva, pelo ato de negativa de condições e da oportunidade daquele funcionário poder cuidar da sua saúde. Exemplificando, um funcionário por exemplo, um professor, ele exerce uma atividade extremamente séria, que dar aula para os alunos, né? Ele vai para a sala de aula, ele tem que
passar todo o conhecimento dele, ele tem que se relacionar com os alunos com respeito, existe toda uma conduta profissional. Agora, de repente, esse professor está doente, dependendo da enfermidade que ele esteja acometido, isso coloca em risco ele e coloca em risco os próprios alunos. É outro caso, um policial, vamos pegar um policial que ele está com problemas sérios, depressivos, psíquicos, emocionais. Ele não está apto, por exemplo, a ficar exposto na rua, porque ele não vai conseguir ter o equilíbrio necessário diante das ocorrências, das situações a qual ele é acometido. Então, o Estado ele tem que respeitar as condições de saúde do funcionário, tá? Qualquer funcionário. A responsabilidade do perito. O perito, primeiramente, ele tem que agir com escrúpulo, ele tem que agir e analisar, avaliar uma determinada situação que lhe é colocada escrupulosamente, ou seja, com honestidade, com sinceridade. Ele deve seguir a ética da classe a qual ele pertence, tá? Ele tem que fundamentar a decisão dele de acordo com a ciência médica. Ele não pode simplesmente indeferir um pedido de tratamento. Por exemplo, a pessoa, o médico pessoal dela impôs restrições a certas atividades dentro do exercício profissional. O perito, ele tem que formar o parecer dele, ou o laudo dele, ele tem que se sustentar no prontuário, nos exames, na indicação do profissional, do médico da confiança do funcionário. Ele não pode divergir daquilo que a ciência dispõe. Ele tem que agir com honestidade, sinceridade, a fundamentação dele tem que ser pautada nos exames, no prontuário, nos indicativos do médico, do funcionário. Ele tem que analisar a questão sempre amparado na boa técnica científica. Ele tem que sustentar e fundamentar com uma metodologia que esteja de acordo com as normas técnicas científicas. Ele não pode fazer algo contrário do que é pacífico dentro da ciência. Por exemplo, a pessoa ela está acometida de uma doença degenerativa, que pode ser evolutiva ou não, mas ela tem restrição de carregar peso. O perito, e daí o médico da confiança do funcionário, mandou fazer raio-x, tomografia, ultrassom, mandou fazer exames, passou lá os medicamentos que o funcionário tem que ingerir e passou um tratamento, por exemplo, fisioterapia, passou lá uma restrição de que não pode carregar peso, não pode ficar muito tempo em pé, mas também não pode ficar muito tempo sentado. Então, as restrições. Daí o perito, ele não pode simplesmente, ignorando todo o parecer, o diagnóstico do outro colega médico, simplesmente indeferir. Toda e qualquer decisão dele tem que se pautar dentro e tem que ter como sustentação o indicativo de qual foi a metodologia técnica científica utilizada, aonde que está amparada a decisão dele, no prontuário, nos exames, onde ele não pode simplesmente usar uma palavra vazia, defiro ou indefiro. Não. Ele não pode tomar uma conclusão distante da ciência médica. E quando acontecer isso, o que o funcionário tem que fazer? Buscar o amparo da justiça? O funcionário,
tanto na esfera pública quanto na privada, ele tem que buscar no excelso Poder Judiciário o resguardo, a proteção dos seus direitos. E nesse caso é mais grave, porque é a saúde da pessoa, né? Sem saúde, a gente sabe que a vida pode ser extinta, porque existem doenças degenerativas evolutivas, tem doenças que, por exemplo, o câncer, que pode evoluir e se tornar incurável, pode acometer a pessoa, colocar ela em risco de vida. Então, em primeiro lugar, a saúde. Indeferiu para que a pessoa, indeferiu um benefício, o afastamento da pessoa para fazer tratamento de saúde. Não, ela deve buscar o Poder Judiciário, porque todas as decisões administrativas, elas são passíveis de revisão pelo Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário vai analisar a situação da pessoa, o Poder Judiciário vai nomear um perito para avaliar as condições de saúde da pessoa, e enquanto não é feita essa avaliação, essa perícia, o juiz ou a juíza pode determinar que se mantenha as restrições em relação ao funcionário até que se verifique, diante de uma perícia judicial, a situação da saúde daquele funcionário. Então é isso, e é pacífico de revisão a decisão do Estado ou a decisão na iniciativa privada que priva o funcionário do seu tratamento. Responsabilidade do perito. O perito ele tem responsabilidade administrativa, civil e criminal. Se ele acaba formatando um parecer ou uma decisão distante da realidade. O que é essa realidade? Distante de prontuário, de exames, por exemplo, tomografia, raio-x, toda a série de documentos que são apresentados pelo funcionário. O perito não pode simplesmente falar sim ou não, defiro ou indefiro, sem sustentar a decisão dele. E essa decisão, ela tem que ser pautada na metodologia técnica científica reconhecida pela ciência médica, tem que ser pautada no prontuário, em exames. Então, não é simplesmente falar defiro ou não indefiro. Isso acarreta responsabilidade, primeiro, funcional, a criminal, porque foi feito uma falsa perícia, o que nós chamamos de falsa perícia, e a responsabilidade civil, que aquela pessoa que foi prejudicada pelo ato do perito pode ingressar com uma ação contra o perito de ressarcimento dos danos que ela sofreu diante da conduta do perito.